Bom dia a todos na graça e paz de Jesus. Uma alegria estar com os irmãos. Sheila e eu estamos felizes por podermos conhecê-los pessoalmente. Já temos tido notícias dos irmãos e agora poder estar com vocês é uma alegria muito grande nesse tempo que estivemos na conferência da PCB, mas também estar presente aqui na igreja e podermos compartilhar juntos da palavra de Deus é uma alegria e um privilégio. Agradeço aos pastores pela confiança em oferecer o púlpito a mim, que o Senhor possa abençoar o ministério dos irmãos aqui também. Pensando numa cultura de cuidado, essa cultura acontece num ambiente muito próprio da igreja. Nós temos 3 filhos. O Isaac, mais velho, é casado com a Bianca. Temos um neto chamado Dominique. Nossa filha do meio é a Isabelle, tem 21 anos, está terminando a faculdade agora, no próximo mês. E está noiva, querendo se casar. Tem um filisteu lá rodeando minha casa. E eu tenho uma caçula de 14 anos. E é uma alegria porque a nossa vida em família vai representando junto a nossa vida em comunidade. E eu, quando penso na minha história, eu tenho 28 anos de ministério pastoral. Eu assumi o pastorado da igreja que eu nasci e cresci no ano que eu me casei e no ano que eu me formei. Em 1996, eu só não tive filho. Porque eu me formei no seminário, entreguei meu TCC, fui examinado por ministério, fui ordenado por ministério, assumi o pastorado da igreja e me casei tudo naquele ano. E de lá para cá, a vida em comunidade, a vida para a nossa família tem sido muito preciosa. Pastoreei 10 anos, a igreja que nasci, cresci, e estou há 18 anos em São José dos Campos, que é uma cidade a 80 quilômetros da capital de São Paulo, no eixo Rio-São Paulo. E temos vivido ali naquela cidade, servido a Deus. A nossa igreja tem 43 anos. Eu sou o 4º pastor da igreja. Hoje servimos a igreja num colegiado pastoral, somos 2 pastores. E a vida em comunidade faz muita diferença. Nossa família, nossa vida em comunidade. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10 é outro daqueles momentos na história da igreja extremamente marcante nos seus primeiros dias. Em Atos 2, enquanto o apóstolo Pedro pregava, Deus envia o seu Espírito marcando o início da pregação do Evangelho, especificamente aos judeus, lá em Jerusalém. Isso aconteceu em Atos 2. Mas aqui em Atos 10, como leremos, Deus então tinha um plano muito além da igreja, muito além da cidade de Jerusalém e muito além dos judeus apenas. Se o que nós leremos não tivesse acontecido em Atos 10, talvez o Evangelho de Cristo Jesus nunca tivesse chegado até Portugal, até o Brasil, até a África, até o norte da Europa. Se o que aconteceu aqui em Atos 10 não tivesse acontecido, talvez o cristianismo teria se tornado uma religião tribal, concentrada num grupo de judeus seguidores do Jesus de Nazaré. Porque em Atos 2, o Senhor salva muitos judeus e ali começa a igreja. E aquela igreja continua crescendo porque pessoas continuam sendo salvas. Mas eles continuam sendo um gueto. Eles continuam sendo uma religião concentrada apenas em Jerusalém. Em Atos 8, Deus manda uma perseguição. E os cristãos saem de Jerusalém. E o texto bíblico diz que eles saem pregando o evangelho, ao ponto dos apóstolos terem que depois autenticar essa pregação. Mas aqui em Atos 10, versículos 34 e 35, nós encontramos o apóstolo Pedro em Cesareia, na casa de um homem chamado Cornélio.
E assim como ele pregou em praça pública em Jerusalém, ele prega na casa de Cornélio. E o versículo 34 e 35 é parte da sua pregação. E ele diz assim: então Pedro começou a falar e disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Pedro faz a afirmação: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Por que Pedro faz essa afirmação? Porque Pedro vai pregar uma mensagem afirmando que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Para entendermos o que está acontecendo aqui, para entendermos o início dessa pregação de Pedro, Lucas escreve isso a nós querendo que percebamos que para a igreja, qualquer pessoa, quando falamos da salvação, é uma exceção. Eu queria ajudar os irmãos a pensar comigo nesta manhã que toda salvação transforma a exceção em regra. É isso que Pedro está pregando aqui. Toda salvação transforma a exceção em regra. Quem pode ser salvo, quem deve ser salvo, a quem o evangelho é oferecido, quem pode desfrutar das bênçãos de Jesus Cristo. A resposta a essas perguntas não é tão simples. Porque Lucas, quando conta o que aconteceu naqueles dias, ele diz que havia uma dificuldade no entendimento do próprio apóstolo Pedro sobre quem poderia ou não ser salvo, sobre quem merecia ou não ser salvo. Então o texto nos apresenta primeiro uma dificuldade sobre isso. E em seguida traz a resposta, a solução para essa dificuldade. E a partir da dificuldade e da solução para ela, eu quero no final fazer algumas aplicações a nós. Vamos ver a dificuldade. A dificuldade nos ajuda a pensar que a religiosidade humana resiste ao alcance do Evangelho de Cristo. Pedro estava tendo dificuldades para aceitar que Cristo salvaria pessoas além dos herdeiros e descendentes de Abraão. Pedro estava tendo dificuldades de aceitar que o evangelho iria além de Jerusalém, além da Judeia. Que o evangelho seria anunciado a todos os povos. Para a gente entender como essa dificuldade aconteceu, o que aconteceu 4 dias antes da pregação de Pedro na casa de Cornélio. Versículos 1 e 2 de Atos 10. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio. Ele era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Cornélio, ele era um comandante do exército romano e ele era chamado de centurião porque comandava 100 soldados. O texto também diz que ele era prosélito. Apesar de ser um romano, ele seguia a religião judaica, ele seguia a Torá, ele seguia os preceitos do Antigo Testamento. Mas esse homem morava em Cesareia. E se você olha aí no mapa, Cesareia está ao norte de Jopa. Aqui em Portugal, Jope é Jopa? É Jope mesmo. O Jopa ali é o nosso Jope. Aquele mesmo lugar que o Jonas desce para pegar um barco e fugir. O ano passado eu estive nesse porto. A cidade de Jope, ela fica um pouco mais ao sul de Tel Aviv. Se você pegar hoje no nosso mapa a cidade de Tel Aviv, Jope é como se fosse um bairro da cidade de Tel Aviv. E o porto está lá.
Então você tem uma ideia de onde era Cesareia a partir de Jope. Jerusalém está mais ou menos por aqui. Olha aqui Jerusalém. Enxergou ela para você entender as distâncias? Cesareia talvez era naqueles dias, dentro de toda a Judéia, a principal cidade romana. Hoje foi escavado e um sítio arqueológico que você chega em Cesareia e ele é imenso. Você entra no palácio, você entra no teatro, você entra na casa de banho, você chega no lugar onde o apóstolo Paulo foi julgado lá em Atos 27, e você tem uma cidade imensa escavada. Nós fizemos uma viagem de estudo arqueológico e aí nós fomos a Cesareia e você vê a dimensão do que era aquela cidade, as construções imensas. Cornélio não era qualquer homem, porque ele era um centurião em Cesareia. E o texto bíblico diz que esse homem, ele seguia os preceitos do Antigo Testamento. Versículo 3. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. E este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhes explicar tudo, mandou que fosse a Jope. Cornélio estava orando às 3 horas da tarde, porque como um seguidor do judaísmo, aquele era um dos horários de oração no dia, em que paravam tudo para orar. Deus envia-lhe um anjo e diz para ele que era para mandar chamar Pedro. 4 dias antes daquela pregação de Pedro. Pedro não conhecia Cornélio. Pedro não sabia quem era Cornélio. Se a gente entende a narrativa, então o que aconteceu no 3º dia antes da pregação, o 3º dia antes da declaração de Pedro de que Deus não faz acepção de pessoas. Versículos 9 e 10. No dia seguinte à visita do anjo a Cornélio. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Pedro manteve sua rotina de oração mesmo depois de começar a servir Jesus Cristo. Eles não abandonaram a prática da oração. E ele subiu para orar, e estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Ao meio-dia, Pedro estava hospedado na casa de Simão o Curtidor. Agora, é importante um parênteses aqui. Simão o Curtidor, ele era considerado impuro para as leis judaicas, porque ele trabalhava com couro de animais mortos, e Levítico 11 proibia o judeu de ter contato com isso. Nós vamos ver que Pedro tem dificuldade para aceitar que a salvação chegue à casa de Cornélio, considerando-o impuro. Mas ele estava hospedado na casa de um homem impuro. Ele estava em Jope, e é muito interessante. Se você hoje for a Israel, não anda muito bom ir hoje a Israel, né? É por causa da guerra. Mas se você for lá e você for visitar o porto em Jope, de onde o Jonas vai fugir, a casa de Simão o Curtidor fica a 100 metros do porto. O porto está embaixo e a casa, numa construção romana, está mais no alto, preservada até hoje.
E Pedro, enquanto ora, vai receber uma visão do Senhor. E ele tem a visão, versículo 11. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Pedro viu algo semelhante a um lençol contendo uma variedade de espécies de animais puros e impuros. Ele recebe a ordem para comer aqueles animais e ele recusa baseado na lei de Levítico. Capítulo 11. Que se ele de fato fosse cumprir, ele não poderia se hospedar na casa de Simão o curtidor. Deus o repreende, Deus diz a ele: não chame de impuro o que Deus purificou. Versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, bateram lá na porta, se apresentaram a Pedro, contaram tudo o que o Espírito Santo tinha dito e feito na casa do Cornélio. E então o Espírito Santo deu ordem a Pedro para que fosse à casa de Cornélio. Lembra? 4 dias antes da pregação de Pedro, Deus dá a visão para Cornélio. 3 dias antes, Deus dá a visão para Pedro. E o que acontece 2 dias antes daquela pregação? Versículo 23. Pedro então convidou-os a entrar e hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foi com ele. Sabe o que nós podemos entender disso? Nunca é fácil aceitar aquilo que Deus está fazendo, porque o ser humano sempre acredita na seletividade de suas crenças. No entanto, Deus continua agindo soberanamente no alcance daqueles que deseja salvar. Pedro resiste. Pedro seleciona. O Simão, tudo bem, mas o Cornélio não. Esse aqui merece o evangelho, mas aquele ali não merece o evangelho. E Pedro, que foi treinado por Jesus Cristo, ainda tinha uma religiosidade impregnada na sua alma, nas suas crenças, que tinham gerado a dificuldade para aquilo que Deus estava fazendo, que era salvar almas. Mas como eu mencionei, toda salvação transforma a exceção em regra. Cornélio, nessa história, começa como uma exceção, um romano prosélito, um romano que está seguindo as leis dos hebreus. Como se resolve o problema dessa religiosidade humana que impõe restrições à pregação do evangelho? A solução é que o evangelho de Cristo derrota as resistências humanas. O evangelho de Cristo derrota as resistências humanas. Então, no versículo 24, o que acontece no dia da pregação de Pedro? O que acontece no dia que ele chega na casa de Cornélio? Versículo 24. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e os amigos mais íntimos. Agora você pensa, Pedro estava resistindo a ir à casa de Cornélio. E quando ele chega à casa de Cornélio, ele não encontra só Cornélio com a sua filhos. Cornélio, sabendo que Pedro ia chegar, Cornélio convida seus amigos.
seus vizinhos, talvez outros parentes. E quando Pedro chega, a casa está cheia. A casa está lotada. Então, aquela resistência de Pedro, que já era difícil só com um homem, agora ele vai encontrar muitos outros naquele momento. Versículo 25 diz: quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar? Entende o cenário? Entende o que está acontecendo? E o versículo 30, Cornélio relata a sua visão para ele. Eu não vou ler aqui, mas versículos 30 a 33, Cornélio relata a sua visão. E no versículo 34 até 43, Pedro vai pregar. E se eu pudesse dar um tema para a pregação de Pedro, eu diria que a pregação de Pedro se chama Deus não faz acepção de pessoas. Ou a exceção que virou regra. E Pedro começa a pregar então, versículo 34, conheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. E Pedro prega, e quando Pedro termina de pregar no versículo 44, enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que o ouviam a mensagem, e os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Aquilo que aconteceu em Atos 2, só com judeus, acontece em Atos 10. Não são línguas estranhas, mas são línguas estrangeiras. Todos estavam entendendo, porque estavam falando uma língua que era conhecida. Foi o que aconteceu em Atos 2. Mas qual é a importância disso? Por que Lucas nos relata isso aqui em Atos? Para mostrar que o mesmo Deus, que a mesma obra de Cristo, que o mesmo Espírito Santo que salvou os judeus em Jerusalém em Atos 2, é o Deus que está salvando os gentios em Atos 10. O mesmo Deus que em Jerusalém confirmou com o seu Espírito a salvação daqueles convertidos judeus, é o Deus que está confirmando com o seu Espírito a salvação desses gentios, porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. A solução de Deus para o problema dessa religiosidade é que o Evangelho de Cristo derrota as resistências humanas. O Evangelho de Cristo vai alcançar pessoas em todas as tribos, em todas as línguas, de todas as raças e nações. É isso que esse texto bíblico está contando para nós. O que significa que nem sempre será fácil transformar aqueles que sempre acreditaram na seletividade étnica da salvação, mas sempre será visível o alcance da obra de Cristo sobre tantas nações diferentes. Como seres humanos pecadores, a nossa tendência é dizer: esse merece salvação e aquele não. Tendência a dizer: a igreja está pronta para cuidar dessas pessoas, mas daquelas não. E essa é uma dificuldade da religiosidade. Mas o poder do Evangelho de Cristo
diz que ele morreu para salvar pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Amém? O poder do Evangelho de Cristo nos faz imitarmos e repetirmos a mesma declaração do apóstolo Pedro: Deus não faz acepção de pessoas. A religião faz, o homem pecador faz, mas Deus não faz acepção de pessoas. Porque na cruz, Cristo morreu por pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações. E alcançaria pessoas de todas as gerações. Eu, por parte de pai, sou descendente de italianos. E o meu nono chegou no Brasil na primeira leva de italianos para trabalhar nas fazendas quando a escravidão acabou com a Lei Áurea. Só que os filhos foram crescendo e precisavam estudar, e eles vieram então para a cidade. E chegaram em Guarulhos, que é uma cidade da Grande São Paulo. E meu nono comprou uma casa, um terreno lá para construir uma casa num bairro completamente novo. Que a foto que temos era que não tinha quase casas lá. E nessa mesma época que ele chegou ali para começar a viver, um missionário foi dos Estados Unidos para o Brasil para evangelizar brasileiros e começar igrejas. E esse missionário bateu na porta da casa do meu avô. E o meu avô falava muito mal português. Ele morreu com 95 anos falando muito mal português. E esse missionário falava muito mal português. Mas quem salva é o Espírito Santo de Deus, que vai convencer do pecado, justiça e juízo. A obra de Cristo vai alcançar e vai dar esse entendimento. O missionário evangelizou o meu avô. E o Espírito Santo fez meu avô entender a mensagem do Evangelho. E foi salvo ele e a sua casa. Começou uma igreja. A igreja que eu nasci e cresci, que Sheila e eu nascemos e crescemos. Que eu tive o privilégio de pastorear por 10 anos. Deus vai salvar pessoas assim. Vai alcançar pessoas que a gente nem tem ideia. E ali começou uma igreja, essa igreja vai completar agora 60 anos daqui a pouco, e essa igreja começou várias outras igrejas evangelizando muitos outros. E o evangelho chegou aqui em Portugal com histórias muito particulares, alcançando famílias muito particulares. Famílias vindas de lugares diferentes e famílias oriundas do próprio Portugal. E esse evangelho chegou em outros lugares, chegou lá na África, chegou na América do Norte, alcançou toda a América do Sul e lá na Ásia. Mas sabe o que acontece? Continua chegando nos lugares mais improváveis. Mais improváveis. No ano passado, quando estávamos em Israel, nós participamos no domingo num culto de uma igreja messiânica. Dentro de Jerusalém. Uma igreja servindo a Jesus Cristo, que tinha lá mais de 300 pessoas. Um culto todo que ele era falado em hebraico e em inglês. E para os estrangeiros, uma transmissão simultânea por fone. Deus alcançando pessoas de línguas diferentes, povos diferentes, nações diferentes, porque nós podemos até deixar que a religiosidade nos atrapalhe, mas o poder do Evangelho é maior do que ela. E se nós então pensamos numa igreja que é chamada para cuidar de pessoas, o que essa igreja precisa ter em mente? Que ela experimentará uma grande diversidade de pessoas com culturas diferentes, falando línguas diferentes, eu imagino que essa seja dos irmãos, interesses diferentes, gostos diferentes, um gosta de comer comida de um jeito, outro gosta de comer comida de outro jeito. Mas o Evangelho nos une, porque nos une em torno de Cristo. Eu quero aplicar isso entendendo que a igreja de Cristo experimenta a amplitude do plano soberano de Deus para a salvação dos povos. Pode seguir no slide, por favor. A igreja de Cristo experimenta a
plenitude do plano soberano de Deus para a salvação dos povos, Deus nunca faz acepção de pessoas. Olha Deuteronômio 10, versículo 17 a 19. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas. Deuteronômio 16 vai dizer também a mesma coisa. Guarda o mês de Avive e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Avive o Senhor teu Deus te tirou do Egito. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas. Olha o que Jó diz em Jó 34, versículo 19, no discurso de Eliú. Quanto menos a aquele que não faz acepção das pessoas, de príncipes, nem estima ao rico mais do que ao pobre, porque todos são obras de suas mãos. Olha o que diz Romanos 2, versículo 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ele vai salvar judeus e gentios no argumento do capítulo 2 de Romanos. Efésios 6, 9, e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles quanto vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17, ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ainda tem o texto de Tiago, que eu não vou ler agora com os irmãos, você pode ler depois. Mas o que nós entendemos disso, queridos, é que Deus não faz acepção de pessoas. Quando entendemos que a mensagem bíblica expõe um Deus que não faz acepção de pessoas, aprendemos que a exceção para os homens vira regra. E a pergunta é, quem são as exceções? E sabe qual é a resposta? Todos nós somos as exceções. De nós, uma história muito própria. Toda salvação transforma a exceção em regra. A minha história, eu nasci numa família cristã. Quando eu nasci, os meus pais já eram salvos. Por causa dessa história que eu acabei de contar para vocês. E nasci num lar cristão. Fui filho de pastor, meu pai é falecido. A Sheila nasceu num lar cristão, nessa mesma igreja. Seu pai, pastor até hoje, foi meu pastor. Eu comecei a pastorear junto com meu sogro. Mas a história de outros é completamente diferente. Talvez você conheceu o Evangelho há pouco tempo. No meu caso, eu conheci muito bem a história. Eu tive o privilégio de conhecer todos os meus bisavós paternos e maternos, meus bisavós paternos da Itália, meus bisavós maternos de Portugal. Conheci todos, mas a Sheila não conheceu os bisavós. O avô dela, paterno, não conheceu os pais. Não sabe nem sua origem. Cada um tem uma história diferente. Mas quando pensamos no Evangelho, isso não é um problema. Porque Deus sabe onde estamos. Deus sabe quem somos. E quando nascemos, Ele já tinha um plano soberano para as nossas vidas. Sabe o que significa? Toda salvação faz a exceção ser uma regra. Cornélio ser salvo, na mente de Pedro, era uma exceção. Mas para Deus não. Para Deus não, porque toda salvação é um milagre. Se todos nascemos mortos em nossos delitos e pecados, significa que toda salvação é um milagre, porque o homem não pode se salvar. A salvação é obra de Deus. O que significa para nós, concluindo essa mensagem, de que a morte de Jesus na cruz quebrou toda a acepção de pessoas, transformando aquilo que era uma exceção naquilo que passou a ser a regra. Isso é verdade sobre a sua vida, isso é verdade sobre a minha vida. Eu quero completar essa mensagem, então, fazendo algumas aplicações práticas para as nossas vidas. A primeira delas é que a obra salvífica de Cristo é para todos os povos. E quando Deus vai salvando os povos, Ele nos une como igreja. E se nós queremos pensar numa igreja cuidadora, uma igreja cuidadora é aquela igreja que tem pessoas diferentes,
que chegaram com histórias diferentes, mas estão todas unidas em torno de Cristo, da obra de Cristo, da redenção em Cristo, do perdão dos pecados e da alegria de agora ser um único corpo, o corpo de Cristo. A obra salvadora de Cristo também reconcilia com Deus todo aquele que crê e une todos os salvos num único corpo que é a igreja. Se nós queremos ser uma igreja cuidadora, e precisamos querer isso, nós precisamos entender que vamos viver, conviver e cuidar de pessoas diferentes de nós. Pedro andou com Jesus. Pedro viu Jesus tratar as pessoas diferentes de igual modo. Mas mesmo depois da ressurreição de Jesus e ascensão, Pedro ainda tinha algumas resistências. Porque, como ser humano, ele era um pecador. Você e eu temos resistências. Nós olhamos para determinadas pessoas e julgamos de que elas não são merecedoras. E quando fazemos isso, nós estamos julgando que nós somos merecedores. Mas ninguém é. Ninguém é merecedor da salvação. Ninguém é merecedor do céu. Ninguém é merecedor do amor de Deus. Ninguém. Deus nos ama porque Ele decidiu nos amar. Não há em nós mérito algum. E Ele nos salva por causa do seu amor. E quando nos salva, Ele nos junta. Junta o Pedro com o Cornélio. Junta brasileiros e portugueses. E as outras nacionalidades representadas aqui hoje de manhã. E isso torna a igreja incomum. Incomum. Eu estava fazendo estágio em uma igreja e um juiz de direito foi salvo. E ele disse ao pastor da igreja que não podia congregar na igreja porque, como juiz, ele não podia conviver com aquelas pessoas. Mas sabe qual é a beleza da igreja de Cristo? Ele coloca pessoas diferentes, não importa a posição delas. Porque todas elas estão ali por causa dele. Uma igreja cuidadora, ela precisa todos os dias aprender de que o nosso cuidado não é porque nós somos iguais ou parecidos, mas porque cada um tem que ser igual e parecido a Jesus Cristo. É isso que faz diferença. O amor dedicado ao outro não é por mérito, porque se for por mérito não é amor. A natureza do amor exatamente é oferecer aquilo que o outro não merece. Quando cuidamos de alguém, não é porque ele merece, mas é porque o amor de Deus vai ser manifestado assim. Então, queridos, que hoje de manhã, pessoalmente, primeiro você possa sondar o seu coração e deixar o Espírito fazer isso. Há alguma resistência da sua parte sobre a comunhão com outros que Deus tem salvado? Ou há alguma resistência da sua parte sobre pensar no Evangelho, alcançar determinadas pessoas que talvez você não goste? Não faça esse julgamento, porque Deus não te chamou para ser juiz. Se o seu coração se inclina a isso, trata disso diante do Senhor. Mas por outro lado, também nessa manhã, nós podemos agradecer a Deus pelo que Deus tem feito conosco. Pelo que Deus tem feito nessa igreja. Pelas pessoas que Deus tem atraído a Ele e tem juntado como povo nessa igreja. Pessoas diferentes, com histórias diferentes, com idades diferentes, mas salvas pelo mesmo Deus. Habitadas pelo mesmo Espírito. Unidas a um único corpo, que é o corpo de Cristo. E podemos agradecer por isso, amém? Podemos agradecer por isso. Toda exceção, toda salvação transforma a exceção em regra. Porque é a obra maravilhosa da cruz de Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, cada um de nós
Cada um de nós foi alcançado, sendo uma exceção. Porque não tínhamos mérito na nossa nacionalidade, na história de nossas famílias, não tínhamos mérito na nossa condição social, não tínhamos mérito na nossa capacidade cognitiva, intelectual, mas fomos alcançados exclusivamente pela graça do Senhor. Pela obra salvífica do Senhor Jesus Cristo, que pagou pelos nossos pecados. E como celebramos a ceia hoje neste culto, essa obra, esse sangue derramado, esse corpo entregue em nosso favor, nos libertou da condenação eterna, nos deu uma nova vida e nos deu uma nova família. Uma nova família unida em ti e a ti. Portanto, corrige em nossos corações qualquer tipo de preconceito, de falta de amor. Corrige em nossos corações a ausência do entendimento claro de que Jesus Cristo coloca na sua igreja pessoas de todas as tribos, de todas as raças, de todas as línguas, em todas as nações. E esta é a beleza do teu evangelho. E essa é a beleza de ser igreja. E que por meio desses entendimentos, o nosso cuidado mútuo seja cada dia maior e mais prático. Muito obrigado pela tua palavra. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe ricamente a vida dos irmãos. Pastor.